Então, gente, bem-vindos a mais um vídeo. O primeiro lugar que eu visitei foi a Notre Dame de Paris. Quando nós chegamos no ônibus, umas 5 da manhã, e aí caminhamos desde lá, passamos pelo rio Sena e chegamos logo nesta lindeza. Essa é a Notre Dame de Paris. É uma das catedrais góticas mais famosas do mundo, localizada no coração de Paris, na Ile de la Cité. Sua construção começou em 1163 e levou quase 2 séculos para ser concluída. Ela é conhecida por suas gárgulas e esculturas detalhadas, seus vitrais coloridos, especialmente rosácea. Esta é uma foto dela após o incêndio. E o seu famoso conto de Victor Hugo, não esse moço do BBB, mas esse senhor aqui, que ficou famoso pelo seu conto O Corcunda de Notre Dame, que ajudou a preservar o monumento. No século XIX, o livro denunciou o estado da deteriorização da catedral, o que levou o rei da França a ordenar uma reforma que durou 20 anos. Infelizmente, no ano de 2019, às 6h20 do dia 15 de abril, ocorreu um incêndio que começou durante as obras de restauração do telhado de carvalho, consumindo boa parte da estrutura, incluindo a famosa agulha que tinha em torno de 93 metros, projetada por Eugène Viollet-le-Duc, que desabou. Felizmente, em poucas horas, mais de 100 milhões de euros foram arrecadados e no total foram 846 milhões de euros, cerca de 5,4 bilhões de reais, através de 340 mil doadores de 150 países. O segundo lugar que eu visitei, que eu passei, foi o Museu do Louvre. E ele estava vazio. Só tinha esse casal lindíssimo de noivos tirando fotos. Mas as fotos também ficou tudo linda, tudo vazia. E hoje ele é o museu mais famoso do mundo. Mas antes de se tornar um centro de arte, o Louvre era uma fortaleza construída no século XII para proteger Paris de invasões. Com o passar dos séculos, virou palácio da monarquia francesa e residência de reis como Luís XIV. Depois eu passei pelo Arco do Triunfo do Carrossel, construído por ordem de Napoleão Bonaparte no início do século XIX. O monumento foi criado para celebrar as vitórias do exército francês, principalmente após a Batalha de Austerlitz. Desculpa, gente, eu não consigo falar o nome que é alemão, assim, pra mim é muito complicado. E considerada uma das maiores conquistas militares de Napoleão. Os detalhes esculpidos no arco mostram cenas das batalhas e homenagens aos soldados franceses. Jardim das Tulheiras é um dos jardins mais famosos de Paris, localizado entre o Museu do Louvre e a Praça da Concórdia. Ele foi criado no século XVI, por ordem de Catarina de Médici, e recebeu esse nome por causa das antigas fábricas de telhas que existiam no local. Paris não é apenas uma cidade bonita, é um lugar onde arte, guerra, revolução e cultura se encontram em cada monumento. Tirando esta bola aqui gigante, que foi das Olimpíadas, né, como a gente teve de exemplo aqui, esta mulher que acho que ela nunca mais apareceu na vida dela, assim, porque misericórdia, né, gente? E o Jardim das Tulheiras foi redesenhado por André Lenôtre, o mesmo responsável pelo Jardim de Versalhes, trazendo o estilo clássico francês que existe até hoje. Vocês podem ver aí, né, como é bonito, é grande, tem um monte de obras em volta assim, com aquelas estátuas que eles faziam de mármore, coisa mais linda, gente, não tem mais isso, né? Ninguém mais faz mais isso também, é muito difícil. Enfim, podemos aqui ver também o obelisco de Luxor. É um monumento egípcio de mais de 3.000 anos, trazido do Egito para Paris no século XIX. Ele simboliza o poder dos faraós no Egito Antigo e na França. Passou a representar prestígio, admiração pela cultura egípcia e reconciliação nacional, já que fica na Place de la Concorde, local marcado pela Revolução Francesa. E uma das imagens mais marcantes da viagem foi a estátua dourada de Joanne d'Arc, que foi uma primeira mulher assim, né, da francesa, uma mulher a lutar numa guerra. Durante a Guerra dos 100 Anos, ela liderou tropas francesas e ajudou na coroação do Carlos VII. Por se tornar um símbolo de resistência francesa, foi capturada pelos ingleses, julgada por heresia e condenada à morte na fogueira aos 19 anos. Gente,
tenso. Séculos depois, a igreja reconheceu a injustiça do julgamento e Joana d'Arc se tornou santa e um dos maiores símbolos de coragem e fé da França. Depois de tomar esse cafezinho delicioso, a gente chegou a ela, ou ele, o Arco do Triunfo. Foi mandado construir por Napoleão Bonaparte em 1806 para homenagear as vitórias militares francesas e os soldados do exército. Simboliza a glória e poder militar da França, homenagem aos soldados que lutaram e morreram pelo país e orgulho nacional francês. É um túmulo debaixo dele para os soldados que morreram e não foram identificados na guerra. Depois chegamos a ela, né, a belíssima Torre Eiffel, essa coisa mais linda. Foi construída para a Exposição Universal de 1889, que comemorava os 100 anos da Revolução Francesa por Gustave Eiffel. Ela simboliza modernidade e progresso tecnológico, a força da engenharia francesa, Paris e a identidade da França no mundo. Bonita demais. Aqui, né, gente, voltamos pro hotel. Aí pegamos um metrozinho, né, pra poder trocar de roupa. Chegar neste restaurante lindíssimo, Chartier. Nossa, que restaurante, nossa, que comida maravilhosa, gente. Nossa, que delícia. Foi assim, uma fila longa. E ele é tudo bonito aí, como vocês podem ver na filmagem. E pra gente poder entrar, a fila é enorme. E chega uma pessoa, o gerente, talvez, e ele já chama assim, quem tá em dupla? Quem tá em 3 pessoas? Porque as pessoas vão saindo e eles já vão colocando logo. Então, dependendo, você pode furar a fila e aproveitar. Porque foi uma delícia. Depois, a gente chegou lá na Torre Eiffel pra poder pegar ela piscando, gente. E contar pra vocês aqui algumas curiosidades e segredos interessantes. O Gustave Eiffel tinha um apartamento secreto no topo da torre. Se eu não me engano, hoje em dia é um restaurante extremamente chique. Ele recebia cientistas e convidados importantes lá em cima. E a torre deveria ser temporária. O plano era desmontá-la após 20 anos. Mas ela foi mantida porque servia como antena de radiocomunicação. Ela cresce no verão, o metal se expande com calor e a torre pode ficar cerca de 15 centímetros mais alta. Que isso, hein? Existem 72 nomes gravados nela. Cientistas, engenheiros e matemáticos franceses homenageados pela construção. Durante a Segunda Guerra Mundial, os franceses cortaram os cabos do elevador quando os nazistas ocuparam Paris. Assim, os soldados alemães precisariam subir de escada para colocar a bandeira no topo. Depois de ter visto essa vista linda, a gente voltou pro hotel. No outro dia, acordamos para Jair e passamos pela Montmartre e pela essa praça lindíssima, cheia de artistas. Antigamente, gente, nessa praça tinha vários artistas e no meio dela não eram essas barracas de restaurante. Eram eles todos, sabe, fazendo as pinturas, vendendo a sua arte. Coisa mais linda. E a Montmartre é um bairro histórico e artístico de Paris, conhecido por sua colina, ruas famosas e pela Basílica de Sacré-Cœur. Então essa é a Basílica. Montmartre é o lugar, gente. O nome significa Monte dos Mártires e está ligado à tradição de São Denis de Paris. É um homem que foi o primeiro bispo de Paris. Do lado de cima, gente, vocês podem ver toda Paris. Não toda, né? Porque Paris é França, no caso, Paris, enfim, é tudo, é gigante. E dava até... A torre estava escondida, mas ela estava lá no canto, assim, sabe, gente? No fim do século XIX, a Montmartre virou o centro da vida boêmia e artística de Paris. Foi conectado por artistas como Pablo Picasso e Vicente Van Gogh. E depois fomos descendo e passamos por este mural que está escrito em todas as línguas, diz ele, a palavra te amo. Le Mur de Je t'aime é um mural em Montmartre com a frase eu te amo escrita em mais de 250 idiomas, criado por Frederic Baron e Claire Quito. Ele simboliza amor universal, união e paz entre os povos. E ali, ó, pra vocês, a palavra te amo em português e a mulher falando. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve e comenta aí o que você quer mais ver. Vai.
Talvez tenha 1 hora, alguma coisa assim.